Bem, olá, meu nome é Gabriel Camargo, eu sou médico cardiologista, trabalho aqui no Rio de Janeiro com ressonância e tomografia cardíaca. Nesse vídeo, que é um vídeo de atualização em imagem cardiovascular do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente vai falar sobre um artigo recém-publicado que trata de tomografia computadorizada, mais especificamente angiotomografia computadorizada de coronários. Bem, então esse é o artigo. Ele foi publicado no Circulation Cardiovascular Imaging agora em fevereiro desse ano, 2019. E o tema do trabalho é o seguinte: discrepância na avaliação contemporânea de estenose entre a tomografia computadorizada e a angiografia invasiva. Ou seja, considerando o que ele quer dizer com contemporâneo é que usando um tomógrafo de geração mais nova, um tomógrafo de 320 canais, quanto que a avaliação da tomografia diverge da avaliação feita pelo CAT, que é o padrão ouro. Tá, eu vou introduzir esse artigo, na verdade, com um caso clínico real, uma paciente que eu acompanhei aqui no Rio, uma mulher de 73 anos, hipertensa, que, segundo o médico assistente dela, vinha apresentando uma angina atípica. Ela tinha uma probabilidade pré-teste de doença coronariana obstrutiva intermediária e ele achou que a angio-TC de coronária seria um bom exame para afastar a doença coronariana nela ou não confirmar. Então ela veio fazer angio-TC de coronária, de rotina a gente faz um score de cálcio antes de fazer a angio-TC, dentro do mesmo protocolo, e o score de cálcio dela era baixo, 34, um percentil 50, portanto uma paciente de baixo risco pelo score de cálcio. Porém, na coronária direita dela, em que ela não tinha nenhum cálcio, ela tinha essa lesão não calcificada, importante, crítica, uma estenose 95%, 99%. Liguei para o médico assistente dela, passei que ela tinha essa lesão, ele me agradeceu e falou: ok, vou levar para o CAT, a gente tem que olhar isso melhor, acho que eu vou acabar tratando se confirmar a lesão. Eu já tinha visto a lesão, não tinha nenhuma dúvida de que o CAT ia simplesmente confirmar o que eu já estava vendo aqui na angio-TC. Tá? Isso aqui é a imagem como a gente veria no tridimensional, tá? Mas a imagem que a gente usa para diagnosticar é essa aqui de baixo. Pois bem, no dia seguinte eu recebo no meu celular essa imagem do CAT, a mesma lesão. E a primeira coisa que eu pensei é óbvio, eu já sabia, eu já tinha visto isso na angio-TC. A imagem era muito parecida. E aí o médico assistente me liga, logo a seguir eu atendo. E aí, tudo bem? Tô vendo aqui a imagem que você me mandou, obrigado aí pelo retorno, bacana, né? Você viu como a angio-TC é boa? Não, claro, a angio-TC é ótima, eu adoro, eu continuo pedindo, mas não é por causa disso que eu tô te ligando, não. Bem, e aí vem. Tô te ligando porque no CAT, o hemodinamicista achou que a lesão que você deu como 30% a 40% no ósseo da DA, ele achou que ela era moderada, lá numa faixa de 60%. A gente passou o FFR na sala, achou que o FFR foi maior do que 0,8, né? Era uma lesão não isquêmica, e aí optamos então por não tratar. Mas eu estou te ligando para entender o que houve, por que a angio-TC não pegou essa lesão. Tá? Então a lesão que ele está falando é essa daqui, uma lesão no ósseo da DA calcificada, em que eu achei que era uma lesão leve, de 30% a 40%, e o CAT achou que era mais importante, 60% a 70%, apesar de não ter isquemia pelo FFR, né? O FFR ser negativo. E aí, né? Por que será que eu errei essa lesão comparando as duas lesões? Uma com relação ótima, a outra nem tanto. Primeira diferença gritante aqui é a presença de cálcio, e o cálcio ele tende a fazer com que a gente hiperestime a gravidade das estenoses na angio-TC. E algumas vezes na hora que a gente vai ler, a nossa tendência é, para compensar essa hiperestimativa, reduzir um pouquinho a estenose aparente. Tá? Então foi o que eu achei que pudesse ter acontecido nesse caso, eu revi as imagens, não achei que foi essa a explicação. Tá? Eu acho que existem outras explicações, como a gente vai ver mais para frente. Mas o fato é que eu encontrei essa lesão, mas divergi do CAT nessa. E aí entra a pergunta: afinal de contas, se a gente tivesse de dizer que a angio-TC acertou ou errou, nesse caso, o que a gente diria? Então a gente poderia dizer que ela acertou, porque afinal de contas mostrou que a paciente tinha uma lesão acima de 50%, e era a lesão da CD, mas a gente também pode dizer que ele errou, porque ela só mostrou uma lesão acima de 50% e a doente tinha duas lesões acima de 50% em vasos diferentes. Mas ela acertou porque encontrou a lesão mais grave. Provavelmente é que estava associada ao sintoma dela, ou a lesão com maior risco de levar a paciente a um evento ou um infarto. Não, mas ela errou porque deixou de encontrar uma lesão maior do que 50%, não em um vaso qualquer, né? Deixou de encontrar uma lesão maior que 50% numa DA proximal. Mas acertou porque a paciente foi revascularizada, no final das contas, no território em que a gente apontou como sendo importante, e, no final das contas, a tal lesão considerada moderada no CAT não era isquêmica pelo FFR. E aí, né? Acertamos ou erramos? Fica a dúvida, né? Então, uma pergunta que aceita tantas respostas plausíveis diferentes e divergentes
ou tem alguma coisa errada com a resposta, ou tem alguma coisa errada com a pergunta, né? E vamos guardar isso aqui para o final da apresentação, a gente vai voltar a esse ponto. E vamos então agora entrar no trabalho e ver o que ele diz em relação a essas discrepâncias dentro de um estudo randomizado, na verdade não randomizado, mas um estudo de teste de acurácia diagnóstica feito com todo o rigor científico. Tá? Então esse é um subestudo do COR 320. O COR 320 era um estudo que visava testar a associação da angiotensina coronárias, a informação da angiotensina coronária, com a informação perfusional em estresse obtida também pela tomografia para diagnosticar doença coronariana obstrutiva causadora de isquemia, conforme vista pela cintilografia. Nesse subestudo, eles vão fazer uma comparação aí direta entre CAT e ANGTC. Ele foi um grande estudo prospectivo diagnóstico, multicêntrico, são 16 hospitais em 8 países, entre eles o Brasil. Então, a população incluída no estudo eram pacientes entre 45 e 85 anos, eles tinham que ter suspeita de doença arterial coronariana ou poderiam já ser portadores de doença, ter doença conhecida e até mesmo já ter tido eventos antes. E para entrar no estudo eles tinham que ter indicação de cateterismo, eles tinham que estar vindo fazer um cateterismo e aí eram então convidados a fazer, além do cateterismo, os outros exames do protocolo do estudo. Eram excluídos aqueles que por algum motivo não deveriam fazer angiotensina coronárias, né, ou usar contraste iodado por alergia, por função renal alterada, aqueles que tinham alguma contraindicação à utilização de beta-bloqueadores, que a gente usa também de rotina para controlar a frequência cardíaca antes da ANGTC, não podiam ter tido algum evento recente, síndrome coronária aguda, revascularização nos últimos 6 meses, e aqueles com fibrilação atrial e um IMC acima de 40 também eram excluídos porque esses são aqueles em que a gente espera uma imagem de tomografia pior, e isso poderia prejudicar a análise, então esses pacientes foram também deixados de fora. Os pacientes foram recrutados e examinados entre 2009 e 2011, a população final consistia em 381 pacientes. Então eles fizeram a ANGTC e o CAT em um intervalo menor do que 60 dias, e eles faziam também uma pesquisa de isquemia através da cintilografia, por conta do protocolo do estudo, também em um intervalo menor do que 60 dias depois do CAT. As imagens eram todas analisadas em um laboratório central. Nesse laboratório, quem olhava as imagens não sabia quem era cada paciente, não sabia a clínica do paciente, nem sabia o que tinham dado, quais eram os resultados dos outros exames. As imagens eram vistas por 2 examinadores, a diferença entre eles era resolvida por consenso entre eles, e a estenose era avaliada na ANGTC, tanto visualmente, como a gente faz na maior parte dos casos, a gente olha segmento proximal, distal, olha a lesão e define ali com o olho quantos % de estenose aquela lesão causa, mas ele era avaliado também quantitativamente na ANGTC e foi avaliado quantitativamente no CAT. Essa análise quantitativa é feita dessa forma, a gente traça os bordos endoluminal ali da coronária, tanto isso aqui é uma imagem de tomografia, aqui uma imagem de cateterismo, e a gente traça então onde está o lúmen, onde está a placa, né, onde está a parte de fora e de dentro do vaso, e o computador ele vai calculando então a estenose ao longo dessa extensão e nos dá um número preciso, uma estenose numericamente precisa nos 2 casos. Então essa é a análise quantitativa. E a acurácia então era calculada por paciente, como a gente está mais habituado a fazer. Se o paciente tem uma lesão maior do que 50% sim ou não, aquilo ali é o que a gente vai avaliar. No exemplo que eu dei no início, eu teria acertado, porque eu disse que a paciente tinha uma lesão acima de 50% e, de fato, ela tinha uma lesão acima de 50%. Na verdade, ela tinha até 2, mas não importa, eu acertei porque ela tinha pelo menos uma. Quando a gente já vai para o vaso, aí já fica mais complicado. Naquele meu exemplo, eu teria acertado a coronária direita, porque dei a lesão grave, teria acertado a circunflexa, porque não dei, né, lesão maior do que 50% e não tinha, mas teria errado a DA, né? Ou seja, o paciente começa a contar não mais como 1, mas como 3 vasos, e naquele caso, por exemplo, eu teria acertado 2 e errado 1. E a análise foi feita também a nível do segmento. A árvore coronária foi dividida em 19 segmentos, e naquele caso eu também teria acertado em todos os segmentos coronarianos, inclusive onde estava a lesão da coronária direita, que era o terço médio, batia exatamente com o cateterismo, mas eu teria errado no segmento proximal da DA, porque deu uma lesão leve e o CAT considerou aquilo ali como uma lesão moderada. Pois bem, então a tabela 1 desse estudo é enorme, quem quiser dar uma olhada em tudo que tem lá pode dar uma olhadinha no artigo. Eu selecionei aqui aquilo que eu considerei mais relevante, tá? Então a média de idade dos pacientes era na verdade mediana, era de 62 anos,
maioria do sexo masculino, 66%, nada muito diferente do que a gente vê em estudos de doença coronária. 86% não eram hispânicos, 56% eram brancos e 32% asiáticos. Entre os fatores de risco, prevalência alta aí de hipertensão, 78%, 34% diabéticos, 68% de dislipidemia, mais de um quarto, 27% já tinham tido infarto prévio, então é uma população de um perfil de risco um pouco mais elevado. A história familiar, 45% deles, e 30% já tinha, inclusive, sido revascularizado por via percutânea. Isso é um dado importante. Tá? Então, 30% de revascularização percutânea significa que a prevalência de stent nesse grupo era bastante alta, e stent a gente sabe que é uma dificuldade de ser avaliado pela TC, mas esses pacientes não foram excluídos. Tá? Os pacientes com stent fizeram parte do estudo e estão incluídos nessa análise. Em relação aos sintomas, 20% não tinha nenhum sintoma nos últimos 30 dias e a grande maioria tinha uma classe funcional 1 ou 2 na classificação canadense de angina nos últimos 30 dias. Bem, entrando agora nos resultados, a gente já vê no CAT que 60% dos pacientes tinham pelo menos uma lesão acima de 50%, então a prevalência alta de doença obstrutiva, 19% trivascular, 21% bivascular e 20% univascular. Eu não tinha frisado antes, mas aqui nesse estudo positivo e negativo vai ser feito com detectar ou não estenose acima de 50%. A gente sabe que na prática as lesões graves são aquelas acima de 70%, mas a maioria desses estudos diagnósticos, não só de anjo-TC, mas de outros métodos, usa esse ponto de corte de 50%. O intervalo entre a anjo-TC e o CAT foi uma mediana bem curta de 6 dias. Pois bem, até 30 dias depois do CAT, 23% dos pacientes foram revascularizados, tá? 61 angioplastias, 25 cirurgias e 3 não estabeleceram qual foi a técnica de revascularização. A avaliação foi muito boa, quer dizer, nenhum paciente foi excluído da análise por conta de uma imagem ruim na anjo-TC, todos foram analisados, só 6 vasos foram excluídos da análise por conta de imagem ruim, ou seja, 99% foi analisado, e os segmentos, mesmo aqueles mais fininhos, que foram excluídos, aqueles menores do que 1 milímetro, ainda assim 94% deles puderam ser avaliados, então são números muito bons, pouquíssimos descartes por conta de baixa qualidade de imagem da anjo-TC. Entrando aí no resultado, então, avaliado conforme a curva ROC, a gente tem que a nível do paciente, a gente tem uma área sobre a curva ROC de 0,90, que é essa curva verde. Quando a gente vai para o nível do vaso, ela cai um pouquinho para 0,87, que é a curva azul. E quando a gente vai para o nível do segmento, ela cai mais ainda para 0,81. Quando a gente divide os pacientes em função do score de cálcio, a gente vê que os pacientes com score de cálcio 0, a nível do paciente, tinha uma área sobre a curva ROC de 0,91 e que caía com os pacientes com cálcio positivo, sendo menor valor com aqueles com cálcio acima de 400, tá? 0,75. Isso é a nível do paciente, a nível do vaso, a mesma coisa acontece. A área sobre a curva ROC ela é maior de todas para o score 0, maior até do que o global, como a gente tinha visto, e ela cai nos pacientes com mais cálcio, principalmente aqueles com cálcio acima de 400. E a nível do segmento, mais uma vez a mesma coisa, baixo valor aqui em torno de 0,83 para maior de 400 e 0,88 para o cálcio 0. Um dado interessante é chamar a atenção aqui para o grupo de 1 a 99, que ele saiu até pior do que os outros dois com mais cálcio. E eu não sei exatamente algum motivo disso, se existe algum problema metodológico no estudo, mas na prática o que a gente sabe é que não é tanto o cálcio puro que vai interferir na análise da lesão. Porque o paciente pode ter um score de cálcio de 50, mas esses 50 pontos estão localizados em uma única lesão super difícil de avaliar, e todo o resto não tem cálcio nenhum. Enquanto que um paciente com score de cálcio de 400 pode ter esse 400 espalhado por toda a árvore coronariana em pequenos pontinhos de calcificação que pouco interferem com a nossa análise. Então, no estudo, eles separam por grupos de score de cálcio porque não tem como você fazer análise caso a caso. Mas o fato é que a gente tem que pensar não em score de cálcio de uma maneira bruta, mas pensar individualmente lesão a lesão, quanto de cálcio existia naquela lesão, quão calcificada ela é e qual a dificuldade que esse cálcio pode estar levando à análise daquele vaso em função do diâmetro, da técnica e etc. Tá? Mas o fato é que sim, o cálcio ele atrapalha um pouquinho a acurácia da anjo-TC de coronária, algumas vezes atrapalha um montão.
E em relação à predição dos pacientes que vão necessitar ou não de revascularização, mais uma vez a anjo-TC e o cateterismo tiveram um desempenho semelhante, 0,76 versus 0,78 de área sobre a curva ROC, mais uma vez com valor P não estatisticamente significativo. Bem, a gente vai entrar então agora na discussão. Então o que os autores discutem é que o estudo mostrou que a anjo-TC de coronárias em um tomógrafo de 320 canais tem alta acurácia, entre 0,87 e 0,90 de área sobre a curva ROC, o que não é superior ao que a gente já tinha visto com estudos usando tomógrafos de 64 canais. E também, como já demonstrado nos tomógrafos de 64 canais, você tem perda de acurácia diagnóstica quando você sai de uma análise de paciente, passa a fazer uma análise por vaso e por segmento, principalmente em casos de importante calcificação coronariana, também nada muito novo. Essa perda de acurácia que a gente tem quando a gente sai de análise por paciente por vaso, porque simplesmente fica mais difícil você acertar, não basta você dizer que o doente tem alguma lesão obstrutiva, você tem que dizer exatamente onde ela está. Isso é algo notório e que a gente já vê em estudos tão antigos quanto esse, por exemplo, de 1994, com cintilografia, que quando a gente sai de uma análise por paciente, por exemplo, a sensibilidade da cintilo cai de 0,89 para 0,7, quando a gente passa por uma análise por vaso, sendo um pouquinho melhor quando o vaso analisado é a coronária direita. Então, até aí, nada de novo. Bem, se é tão bom quanto um tomógrafo de 64 canais em termos de acurácia, por que um tomógrafo de 256 ou 320 canais, para que ele serve? Né? Vale a pena fazer um exame num tomógrafo desse? E a resposta é que sim, não em termos de acurácia, em condições ideais, em pacientes ideais, mas são tomógrafos mais robustos para a gente estudar pacientes mais complicados, especialmente aqueles com arritmia, que foram excluídos desse estudo. E fazem esses tomógrafos de mais canais, eles fazem a imagem um pouco mais rápida. Com isso a gente, um pouco mais rápida não, é bem mais rápida, a gente consegue adquirir o exame todo em um batimento. O paciente precisa ter um menor tempo de apneia e a gente pode usar também um menor volume de contraste nesses casos. Bem, a anjo-TC ela tem menor resolução espacial e temporal do que o CAT, e aqui eu acho que entra a explicação do porquê que eu talvez tenha divergido da anjo-TC naquele exemplo que eu dei. Aquela imagem tinha um pouquinho de movimento, ou seja, o tempo que a gente demora para adquirir a imagem com a anjo-TC é um pouquinho maior, é maior do que no CAT, então a gente precisa de frequência cardíaca baixa para conseguir uma imagem parada, senão a imagem passa a ter um pouquinho de movimento, um pouquinho de borramento, que pode atrapalhar a nossa análise. E a resolução espacial mesmo, que seriam aí os megapixels, né, o Full HD, 4K, 8K, a resolução da anjo-TC é menor do que a do CAT também, portanto, para a gente enxergar com detalhe, definição de borda, etc., é um pouco mais difícil com a anjo-TC, especialmente quando a gente está tratando de vasos com calibre menor. E uma coisa importante de lembrar é que também, embora o CAT tenha sido usado como padrão ouro nesse estudo, então ele era a referência, mas o CAT não é perfeito. A gente sabe que existem diferenças entre a leitura de examinadores diferentes, de uma mesma imagem de cateterismo, e o CAT ele é um exame bidimensional. Considerando os desfechos relevantes do ponto de vista clínico, isquemia e revascularização, a performance entre CAT e anjo-TC foi semelhante. O autor faz uma pergunta aí, né? Poderia a anjo-TC de coronária substituir o cateterismo diagnóstico? É algo que está sendo cada vez mais discutido. Ele argumenta que faltam estudos, os autores dizem, né, que faltam estudos comparando o manejo e o desfecho quando feito dessa forma, em que você tira o CAT da jogada e faz tudo por anjo-TC. Estão saindo estudos nesse sentido, mas talvez ainda falta número. E o que ele diz também, e isso é fato, é que atualmente a anjo-TC já pode ser considerada como um gatekeeper para o cateterismo, ou seja, o paciente vem fazer CAT, se você fizer um anjo-TC antes de ir para o CAT, o que a gente já sabe é que você vai mandar muito menos pacientes para CAT, isso tem até impacto em redução de custos e, curiosamente, tem até impacto em redução de revascularizações. A explicação seria que esses pacientes que fazem anjo-TC, você acaba fazendo uma estratificação um pouco melhor, um pouco mais fria, sem ser aquela coisa corrida decidida dentro da sala de hemodinâmica. E conclui dizendo, portanto, que a anjo-TC de coronárias tem uma alta acurácia para identificar pacientes com doença coronária obstrutiva, ok. A concordância entre a anjo-TC e o CAT, ela cai na análise a nível do vaso e do segmento, em comparação com o nível do paciente, nenhuma surpresa. E aqui eu acho que um resultado mais interessante, a anjo-TC e o CAT têm performance semelhante para prever isquemia e a necessidade de revascularização. Então, para fechar, vamos só voltar àquela nossa pergunta original. Afinal, a anjo-TC acertou ou errou naquele caso? Então, uma maneira da gente avaliar a acurácia, e o mais comum é comparar estudos ou pensar na acurácia de um método, na eficácia de um método, com base na sensibilidade e especificidade, né, e área sobre a curva ROC.
Mas existe uma maneira um pouco mais elaborada da gente pensar isso e hierarquizado. Um teste diagnóstico ele não é só sensibilidade e especificidade, ele tem um efeito dentro de uma cadeia de investigação e tratamento e acompanhamento de um paciente. Então, se a gente pensar isso de uma maneira hierarquizada, a gente consegue enxergar um pouco melhor quais são os melhores testes e comparar adequadamente testes diagnósticos diferentes. Então, a primeira coisa que um estudo tem que mostrar é que ele tem eficácia técnica, ou seja, ele é capaz, um estudo de imagem tem que produzir imagens que sejam de boa qualidade e que representem a anatomia adequadamente. Depois, eles têm que ser acurados, eles têm que ser capazes de mostrar quem é normal e quem não é normal. Depois, esse resultado tem que ter um impacto no pensamento do clínico. Não basta também só dizer quem é anormal ou não é anormal. O clínico tem que confiar nesse resultado e tem que fazer alguma coisa com ele. Isso tem que ter um impacto naquilo que ele vai fazer dali para frente. E esse impacto tem que ter um impacto também no que ele vai escolher como via de tratamento. Ele tem que guiar um procedimento subsequente ou fazer com que ele evite algum outro procedimento, algum determinado tratamento. Então, muda o pensamento dele e muda a conduta dele. E idealmente também, o teste ele tem que ter, né, nessa cadeia algum efeito sobre redução de desfecho. Se melhorou a qualidade de vida, se mudou desfechos maiores. E, por fim, tem a eficácia social do teste, que seria a discussão de custo-efetividade. Então, se eu tivesse que julgar o meu desempenho, o desempenho da ANGTC naquele nosso caso lá do início, eu diria que a imagem era boa, portanto, de boa qualidade técnica. Mostrei claramente que aquela paciente era uma paciente anormal, que tinha uma estenose grave e uma coronária. Isso teve um impacto imediato na conduta do clínico, guiou o procedimento a ser feito a seguir, que foi o cateterismo e a intervenção terapêutica. E em relação a desfechos, é uma única paciente, a gente ainda não tem como avaliar isso, mas o que eu posso dizer é que já alguns meses depois nada aconteceu com ela e em termos de qualidade de vida, os sintomas desapareceram. Em relação à discussão de custo-efetividade, ela é complexa e grande demais para a gente abordar dentro dessa apresentação. Bem, aqui eu encerro. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Até a próxima.